Bom dia, aqui para mim deu já 9 horas. Vocês querem dar mais 2 minutinhos, 3 minutinhos para o pessoal ir chegando? É sempre bom, né? Às vezes tem um problema de conexão. Legal. Então vamos colocar aqui uns 5 minutinhos, aí a gente já inicia. Tá?
Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, os palestrantes, Gabriela, Clauber, Max, Lucas, pela presença no evento. Agradecer aqui aos presentes, né? Já temos bastante pessoas o público já vai entrando aqui no nosso webinar. Esse é o Red Talks, um tema é como gerar insights mais profundos sobre ameaças modernas com o Cloud Pak for Security. E conosco aqui na condução desse evento nós temos o Max Hamann, consultor aqui da Red Belt, a Gabriela Colasso, Technology Partner Architect na IBM, e o Claubert Herr, Consultant Security Specialist na IBM. Tá? Lembrando a todos que esse vídeo está sendo gravado, nós vamos disponibilizar a gravação e o conteúdo dele no nosso canal no YouTube. E peço a todos que permaneçam até o fim do evento, porque além do conteúdo ser de extrema qualidade, nós teremos uma dinâmica com prêmios bem legais aqui ao final do dia, né? Final do nosso Red Talks. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a bola para o Clauber. Clauber, se eu falei alguma besteira em relação ao seu nome, pronunciação e ao cargo, peço desculpas. Tem problema não. Vamos lá. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o time da Red Belt para falar um pouco mais sobre segurança, né? Essa questão fundamental sempre foi, mas cada dia tem se mostrado cada vez mais impactante nos nossos negócios e nada como modernizar aquilo que a gente tem hoje de segurança para que a gente possa levar a segurança a um nível aceitável, que os incidentes tenham um impacto menor, que os incidentes vão acontecer, né? Essa é uma certeza, uma tranquilidade que você pode ter sobre o incidente vai acontecer, né? Então não adianta ficar tenso por causa do incidente quando ele acontecer, a questão é estar preparado para ele. Eu sempre falo que muitas vezes o profissional de segurança, ele fala, não, nós estamos aqui agindo como bombeiros, apagando incêndio, e nem sempre isso é verdade, né? Muitas vezes o que a gente vê com o bombeiro, né? O bombeiro ali que combate incêndio, ele se prepara, ele tem equipamento próprio para cada tipo de incidente, ele sabe exatamente o que executar em cada tipo de situação. Se ele tem que resgatar uma pessoa dentro de um lago, ele tem equipamento de mergulho, ele treinou para isso. E a gente, como profissional de segurança, precisa fazer a mesma coisa, né? E uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, além de todo do ferramental, é também a capacidade de você agir da forma correta, agir de forma rápida e ter a preparação para isso, né? Um dos componentes que a gente vai falar aqui hoje, ontem a Gabi falou já sobre ele, o SOAR, né? É um dos componentes da nossa plataforma Cloud Pak for Security, e ele permite que você tenha esse tipo de ação rápida, porém já pré-planejada, né? Onde você já testou, você sabe o que você vai fazer naquele tipo de incidente. E isso é algo fundamental nos nossos dias para você evitar que o impacto do incidente seja duradouro, seja longo. Então, espero que, não sei se todos participaram aqui ontem, então fazendo uma rápida recapitulação, o Cloud Pak for Security é a plataforma da IBM, que é uma plataforma única, onde vários componentes fazem parte dessa mesma plataforma. A gente tem vários aqui já na tela, vocês devem estar vendo a minha tela: Data Explorer, Case Management, User Behavior Analytics, Threat Intelligence Insight, Threat Investigator, Detection Response Center, esse aqui é um beta, é novo, e o Risk Manager. São vários componentes. Além deles, faz parte também do Cloud Pak for Security, mas ainda não completamente integrado aqui na mesma interface gráfica, na mesma plataforma gráfica, o QRadar, a nossa plataforma de CIEM, mas que também já tem uma visualização no mesmo desenho, no mesmo estilo visual, o que ajuda bastante o analista a transitar, vamos colocar já para cá, entre o QRadar e o Cloud Pak for Security, praticamente como se estivesse na mesma interface. Eles ainda não estão, mas é caminho do nosso desenvolvimento trazer o QRadar para dentro da mesma plataforma. Então, isso vai permitir que você que está ali fazendo a gestão de segurança, fazendo a investigação de incidentes de segurança, tenha um ponto único de concentração, não só de soluções da IBM,
E esse é um ponto fundamental. A gente entende que não sendo uma visão ou conexão com produtos apenas do mesmo fabricante que você vai ter o melhor resultado. A gente sabe que isso não acontece, né? Ou seja, eu não tenho como ter todo um portfólio que abranja todas as necessidades de segurança dos nossos clientes, e a gente entende que conectividade é fundamental para isso. E aí eu vou começar mostrando o Cloud Pak for Security exatamente por esse aspecto, onde eu conecto o Cloud Pak for Security com outras soluções. Um dos componentes centrais hoje de uma estratégia de detecção de incidentes de segurança é uma plataforma de SIEM, como o QRadar, que eu tenho aqui rodando no meu ambiente, identificando incidentes a partir de logs, a partir de flows, em tempo real. Mas a gente sabe que nem toda a informação vai para o CIEM, seja ele o QRadar, seja qualquer outro, seja o Splunk, seja ArcSight, Sentinel. Nenhuma solução tem todas as informações possíveis no nosso ambiente. Então, a gente pode navegar aqui no Cloud Pak for Security, na parte de conexões, onde nós temos data sources. E como é que funciona essa ideia dos data sources dentro do Cloud Pak for Security? Eu conecto várias soluções. Então, por exemplo, aqui eu estou conectando AWS CloudWatch, Azure Sentinel, Carbon Black, um EDR, assim que poderia estar também um outro EDR, CrowdStrike, por exemplo, ou outras soluções, o próprio QRadar, e uma conexão específica aqui. Além disso, eu poderia ter outras conexões, como BigFix, Guardian, que é a nossa solução de monitoração de acesso a dados, né, banco de dados, Data Warehouse, NoSQL, File Service, Elasticsearch, ATP Defender da Microsoft, Secret Server, Splunk. Então, isso permite que você tenha uma visão bastante abrangente dos dados que muitas vezes não estão num único ponto. Só que com a vantagem de que quando a gente está fazendo essa conexão, a gente está fazendo buscas nesses vários repositórios de dados, só que são buscas federadas, ou seja, eu faço uma busca que faz sentido, que eu demando para fazer uma investigação, e depois que eu já usei aquela informação, eu descarto, ou seja, a informação continua lá naquele repositório, eu não estou replicando dados se eu não tenho gastos com replicação ou de infraestrutura e tudo mais. Então, toda a nossa investigação, todos os outros componentes aqui do Cloud Pak for Security vão se aproveitar dessa conectividade de várias soluções. E isso a gente começa no Data Explorer, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Um outro componente que nós temos é aqui o Threat Intelligence Insights. O Threat Intelligence Insight, ele permite que eu faça o quê? Eu tenha conexão com fontes de ameaça. Então, nós temos o X-Force, que está aqui na nossa tela, é o grupo de pesquisa em segurança da própria IBM, que traz informações sobre ameaças, sobre hashes maliciosos, IPs, relatórios de ataques ativos, URLs que estão, por exemplo, distribuindo malware, ou um IP que é um controlador de botnet, ou um hash de um malware, de um ransomware, alguma coisa desse tipo. Ou informações sobre vulnerabilidades novas. Por exemplo, ontem saiu uma nova vulnerabilidade do Apache. Já tem aqui um relatório explicando o que é essa vulnerabilidade para você poder agir no seu ambiente. Então, isso vem com o X-Force, e quando eu trago, quando uso aqui no Advanced, toda essa informação, toda essa atividade de ameaças, né? Ou seja, aquelas ameaças que estão ativamente colocando risco às organizações. Então, é um IP que está, de fato, fazendo um scan na sua rede, tentando acessar ou explorar aquela vulnerabilidade do seu servidor Apache, por exemplo, elas começam elas vão escanear, elas vão fazer uma varredura com essas informações que chegam a partir do X-Force em todas aquelas bases conectadas. Então, o que eu acabei de mostrar o próprio QRadar, Splunk, um CrowdStrike, um Carbon Black. Então, todas esses elementos conectados, eles começam a ser buscados por essas informações. E aí vem sempre uma pergunta, legal, mas o meu próprio CIEM já não poderia fazer essa identificação? Tipicamente, sim. Só que, de novo, nem sempre o CIEM tem toda a informação. Tá? A segunda situação, às vezes o evento chegou
teve ali a correlação, mas a informação daquela ameaça só chegou um dia depois. E o Threat Intelligence Insight, que eu já vou mostrar funcionando, ele pode fazer essa varredura por um período atrás. Fala assim, busque nas últimas 24 horas, busque nos últimos 3 dias por esse indicador de comprometimento nas minhas bases de informação. Isso permite que eu tenha uma visão ampliada, além daquilo que poderia ter sido identificado no momento, mas a informação de ameaça nem existia no momento que o evento chegou. Então, isso me dá bastante abrangência na detecção de incidentes. Além do próprio X-Force, você pode conectar com várias fontes de ameaça já existentes, como VirusTotal. Vou buscar hashes ou informações lá no VirusTotal. Vou mapear o IP com GeoIP da MaxMind, ou tenho um contrato lá com a Cisco e vou buscar informações no Threat Grid da Cisco. Então, de novo, a ideia de ter conectividade com outros fornecedores, com outros players no mercado, para que você tenha o melhor, mas numa única plataforma, que você tenha velocidade na sua investigação. E aqui no Account Management, a gente vai, na realidade, não, aqui no Organization Profile, você tem toda esse conjunto de ameaças priorizados pela sua indústria ou pela sua localidade. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como sendo de uma empresa financeira ou governo no Brasil ou no Chile. Então, ele vai trazer no dashboard, e vou mostrar o dashboard aqui, um dashboard mostrando o conjunto de ameaças que mais me afetam primeiro. Tá? Então, aqui a severidade, ela aponta que você tem 33% das ameaças que afetam mais fortemente a minha localidade. Tá? Tem uma pergunta aqui do Pedro. Oi. Era isso que eu ia falar. Eu ia dar um passo atrás para ler a pergunta do Pedro. Deixa eu ler para você. Ele botou assim: eu gostaria de saber se num ambiente que já possui o QRadar, eu poderia segregar o recebimento de logs de servidores e equipamentos críticos no QRadar e o Cloud Pak ser integrado ao meu antivírus, EDR, etc., para que eu possa correlacionar estas informações e talvez chegar ao paciente zero. Não sei se. E aí ele botou assim: no caso do exemplo citado, da vulnerabilidade do Apache, ele teria uma varredura no meu ambiente, onde detecta meus web servers e diz quais servers estão expostos a nova vulnerabilidade, ou esta análise precisa de uma ação humana. Tá, vou começar pela última pergunta, então. Muito boa, as duas perguntas são muito boas, Pedro. E começando pela segunda, o Cloud Pak for Security, ele não traz um motor de análise de vulnerabilidade, mas ele se integra com motores de análise de vulnerabilidade. Por exemplo, o Tenable. Tá? Então, eu posso trazer informação de vulnerabilidade que um Tenable, por exemplo, fez essa varredura automatizada no seu ambiente, identificando quais são os elementos vulneráveis, por exemplo, os servidores Apache com a vulnerabilidade, para que você tenha ali não só aqui a gente tem informação de ameaça, mas tem um outro componente que é o Risk Manager, onde ele vai utilizar a informação da vulnerabilidade, vai cruzar a informação da vulnerabilidade, da ameaça e da ação, efetivamente, da atividade que está sofrendo, dos incidentes de segurança envolvidos ali. Então, isso te ajuda a ter essa visão. Sobre a primeira pergunta, o EDR, dependendo do EDR, é bem comum que ele não mande todas as informações para o CIEM. Ele manda muitas vezes o alerta, ele identificou ali uma situação que ele entende como suspeita, e nesse caso ele faz ali o envio desse alerta para o CIEM. Geralmente é isso que um EDR manda para o CIEM. Mas tem muitas outras informações relevantes lá que seriam úteis num processo de correlação. Por exemplo, ele calculou hashes de arquivos, mas que ele não identificou como malicioso, mas de repente eram maliciosos. E a partir dessa informação aqui do Threat Intelligence Insight, identificamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui qualquer, vou pegar esse caso aqui, vou clicar aqui nesse azulejo aqui, já vamos, e ele vai abrir para a gente.
a informação, muitas vezes ele vai trazer, ó, trouxe vários indicadores, ele poderia fazer um scan desses indicadores nas várias fontes que eu tenho conectados ao Cloud Pak for Security. Poderia ser o QRadar, poderia ser o seu EDR ali. O antivírus, ele tem um comportamento similar, ele manda muitas vezes o alerta, mas ele normalmente não é... a gente tem uma conexão com a solução da McAfee também. Eu acho que eu não cliquei aqui. Então, estou sofrendo efeito demonstração, né? Efeito demonstração é sempre assim, né? As coisas são mais lentas do que o desejado. Então, aqui a gente tem uma informação sobre um ataque específico, ou um malware específico, ou um atacante, né? Um adversário específico, nesse caso aqui, o chamado APT27, e além das informações sobre essa ameaça, né? Isso aqui é um relatório de atividade de ameaça, então isso significa que tem atividade, existe um indicador, existe um IP considerado malicioso, existe uma URL, poderia ter hashes de arquivos também. Então, quando eu clico aqui em uma desses elementos, eu trago uma informação sobre o que o X-Force ou outras fontes de informações conhecem, por exemplo, VirusTotal, dois fabricantes de antivírus e entendem que essa URL é maliciosa, né, suspeita, e assim vai para cada uma dessas aqui. E eu poderia também fazer o quê? A partir desse ponto, fazer um scan. Na realidade, ele já fez o scan automático, por isso que ele está aqui, scan again. Ele já fez uma varredura automática no meu QRadar, ele já fez no meu Carbon Black, ele já fez no meu CloudWatch, ele já fez no meu Sentinel. Então, ele proativamente faz essas varreduras. Então, você não está deixando de enviar os logs para o QRadar. O Cloud Pak for Security está buscando as informações no QRadar e também na sua solução de EDR. Tá? Então, você não vai segregar o envio dos logs, os logs continuam indo para o QRadar continua sendo um componente essencial dessa estratégia. Quando você não tem o QRadar, pode ser um outro CIEM? Pode ser um outro CIEM, tá bom? Claro que a gente prefere que seja o QRadar, porque a sinergia vai ser maior, a gente entende que a gente tem bastante a oferecer com o QRadar, mas ele faz parte dessa solução, tá? Então, quando a gente tem essa visão aqui, informações sobre... Deixa eu entender o que é esse ataque, né? Então, a gente traz aqui informações sobre um overview sobre aquele indicador, se tem algum CVE associado, se não tem, recomendações. Então, aqui a gente tem uma série de informações relevantes, um mapeamento dele onde se enquadra no Mitre Attack, né? O Mitre Attack é um framework que traz informações sobre a tática que um atacante ou que um adversário está utilizando contra você. Esse atacante pode ser um processo automatizado, um robô, né? Então, isso traz uma série de diferenças. Deixa eu só subir uma máquina virtual aqui e preparar aqui. Então, a ideia é que a gente tenha uma visão integrada de ameaças, né, com o X-Force, outros feeds de inteligência, e que vão trazer essa prioridade e fazer essa varredura automática, ou que eu posso também manualmente buscar. E aqui as fontes, né, que eu tinha configurado lá atrás, eu posso escolher em todas elas ou somente em algumas delas, tá? Então, isso daqui vai gerar um caso automático. Deixa eu pegar um caso já mais concreto aqui. Deixa eu voltar aqui no Threat Intelligence Insight. Eu vou descer um pouquinho aqui, só para a gente também explorar. Eu já vi que eu me empolgo falando dos outros, no detalhe aqui, a gente não tem tempo para falar de tudo no detalhe. Então, aqui eu estou pegando uma outra ameaça, que eu já fiz uma varredura por ela, e aqui eu vou, a partir dela, mostrar aqui o desenvolvimento, né? Como é que seria o workflow típico de um incidente, de uma ameaça identificada no meu ambiente. A ameaça existe, mas de repente eu encontrei ela no meu ambiente. Então, calma aí, já deixou de ser meramente uma ameaça, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse indicador aqui, um IP, que foi encontrado. Olha só. Então, ele foi encontrado no meu ambiente, ele já
está mostrando aqui que tem um indicador e um indicador encontrado. Isso foi encontrado onde? Em alguma das minhas fontes de informação, em qualquer uma delas, ou talvez em todas elas, né? Então, eu posso ter, às vezes, os dados, eles podem existir com perspectivas diferentes em diferentes silos de informação. Eu poderia fazer uma nova varredura, ou eu posso investigar esse caso. E quando a gente investiga esse caso, a gente vai para um outro componente do Cloud Pak for Security, que é o SOAR. O SOAR, ele é uma plataforma, ele está integrado ao Cloud Pak for Security, ele é meio que o coração do Cloud Pak for Security. Ele permite que eu gerencie incidentes, orquestre o processo de resposta a incidente com playbooks. Então, é uma solução completa de SOAR, onde eu posso não só ter as tarefas que eu preciso seguir como analista de segurança, mas eu também posso automatizar algumas ações. Então, isso é muito legal. Eu conecto o meu SOAR com outros elementos. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou conectado com o AD e com o Firewall. Eu poderia chegar e falar assim, legal, já investiguei, digamos que eu já tivesse investigado totalmente esse meu incidente, e eu quero bloquear esse IP nos meus firewalls. Bloqueio geral do IP nos firewalls. O que ele iria fazer? Ele ia bloquear no meu firewall, no meu FortiGate local, numa CL de um roteador e numa access list da AWS, por exemplo. Então, isso faz com que a ação ou a reação, né, seja muito mais rápida. Eu posso fazer isso de forma manual, como eu estou fazendo aqui, né, bloqueio, como eu posso também automatizar alguns playbooks. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu, ao investigar esse incidente, né, a gente já vai ver com mais detalhes esse incidente também, mas ao investigar esse incidente, eu poderia ter identificado aqui, por exemplo, um username. User account. O usuário Homer, por exemplo. Se vocês notarem a severidade aqui no lado, ela está um tracinho, ela não foi definida. Eu vou criar a severidade. Aliás, vou criar aqui um username. E ao criar esse username, a gente não tinha nenhum playbook em execução, e a gente vai começar a ver que temos agora playbook em progresso. São 2 playbooks em execução. Vamos ver que playbooks são esses. O checa usuário executivo e busca informações do usuário. A ideia aqui é que eu consigo ter vários playbooks rodando de forma simultânea, executando ações no meu incidente, e a primeira coisa que a gente pode perceber é que a severidade mudou para high. Ela estava indefinida antes. Ela mudou para high. Se a gente olhar aqui nas anotações, a gente vai ver que a severidade do incidente foi elevada para high, porque o usuário executivo, o Homer, é parte do incidente. Então, a automação, um usuário entrou ali, e o meu analista agora sabe que eu tenho um usuário que é executivo, que tem acessos privilegiados na organização. E ele precisa tratar esse incidente, talvez, com uma prioridade maior, para que aquele incidente não se torne maior. E, ao mesmo tempo, buscou outras informações desse usuário, né? Então, aqui temos o Homer Simpson, o telefone dele, o nome dele, o usuário dele no AD, e o departamento financeiro, né, onde ele trabalha. Então, foram 2 automações feitas aqui com LDAP, e que me faz acelerar, ou seja, de uma única forma, sem que eu tivesse que fazer nada a mais. Eu só coloquei aqui o nome do usuário e ele já sozinho foi buscar essas informações. Isso só para mostrar rapidamente para vocês que é um playbook, né? Enquanto ele abre aqui, eu já mostro para vocês como é que a gente desenha um playbook, né? Esses playbooks, eles são criados num workflow com bastante facilidade e também com bastante flexibilidade. Ainda está abrindo ali. Enquanto isso, a gente vai olhar aqui um pouquinho o Threat Investigator, onde você vai ver essa investigação. O Threat Investigator é um módulo novo, e essa é uma das coisas legais do Cloud Pak for Security. Como uma plataforma, a gente vai agregando novos módulos a ela, mas todos eles se falam, todos eles se completam, onde você pode aprofundar a investigação do Threat Investigator, e você tem
um ponto de partida que é a ameaça. Aquela ameaça que foi identificada lá pelo Threat Intelligence Insight, abriu um caso automaticamente no SOAR. Agora está sendo investigada automaticamente pelo Threat Investigator, que vai fazer o quê? Vai fazer uma mineração dos dados do ambiente para buscar entender o envolvimento daquele incidente ou daquele indicador numa linha de tempo. Tá? Então, isso vai ser bem interessante. Ele vai fazer o quê? Ele vai mapear o incidente dentro do Mitre Attack. Nem todo incidente é mapeável no Mitre Attack. Né? Eu não sei quem já tem estudado o Mitre Attack, nem sempre todas as situações são mapeáveis no Mitre Attack, mas muitas são. E algumas são valiosas para você saber qual resposta você vai utilizar, qual a resposta mais apropriada no módulo de SOAR. Eu preciso fazer o quê? É só refazer a imagem da máquina comprometida, ou eu preciso me preocupar, eu preciso saber que eu tenho uma brecha um vazamento de dados, saber que eu perdi dados, eu tenho outras máquinas que foram comprometidas com uma movimentação lateral, ele só executou, ele fez... calma aí. O Mitre Attack me permite ter cada uma dessas táticas e para cada uma delas eu posso ter respostas diferentes. Né? Algumas pessoas entendem como fases, não são fases, na realidade, porque não é uma sequência necessariamente lógica. É informação muitas vezes que você dispõe para mapear, mas ele te dá uma visão muito mais detalhada. Então, no nosso caso aqui, a partir de um IP que era o indicador inicial, que é esse 9145, a gente conseguiu mapear algumas conexões, algumas relações entre esses elementos, mapeados aqui em algumas táticas e técnicas. Então, por exemplo, evasão de defesa, aqui o Threat Investigator tem confiança, alta confiança de que houve evasão de defesas aqui. Ele tentou bypassar ali um firewall, tentou bypassar, ou bypassou ali um bloqueio do anti-malware, ou fez um túnel via DNS, tem indícios de que houve execução e de que houve acesso inicial, e talvez uma coleção, né? Buscar informações, mapear a rede. Teve um acontecimento aqui que foi relevante. E aqui a gente tem esses indicadores numa linha de tempo. Então, assim, ó, aqui, das 9h33 e 13 minutos, teve aqui esses 3 eventos iniciais aqui, uma query no DNS, reportando para esse IP malicioso, aí depois teve aqui outra informação já trazida aqui pelo Threat Intelligence Site, mas foi mostrando que o acesso àquele domínio, em particular, é um domínio malicioso, e aqui já é uma informação que vem lá do X-Force e do VirusTotal, ou seja, as fontes corroboram umas com as outras. Informações sobre tráfego de rede. Então, você tem uma série de informações que vão, ao longo do tempo, mostrando esses acessos. Fez match numa regra de correlação do QRadar. Então, tem um processo criado, uma informação lá que deve ter vindo de uma auditoria do Windows ou de uma informação talvez de um sysmon, alguma coisa desse tipo. Aqui um MOBA SCP.exe. Então, você tem uma série de indicadores que podem ter vindo de várias daquelas fontes. Veio do meu EDR, veio do meu QRadar, veio de uma solução de nuvem que eu tenho conectado aqui. Então, uma série de informações, uma requisição PowerShell foi feita pela web, o antivírus revelou um alerta aqui de um file path relevante. Então, tem uma série de informações legais aqui numa linha de tempo que ajuda a entender a cronologia, mas também mostra que elementos fazem parte desse nosso incidente. Começou aqui, situações de evasão de defesa, execução, mas aqui passou para cá, para essa outra máquina, ou seja, os acessos continuam aqui em outra máquina, e depois continua aqui mostrando as máquinas envolvidas nesse processo. Então, eu tenho aqui agora um mapeamento de todo aquele incidente a partir dos hosts, das máquinas envolvidas aqui. E, de repente, tem uma máquina nova aqui, coleção. De repente, aqui começou uma coleção por dados em cloud storage. Então, começa aqui, tem um acesso diferente dessa máquina
para buscar informações com este usuário. Se eu tivesse com esse usuário aqui, ele vai lá no User Behavior Analytics do QRadar para ir buscar informações de risco deste usuário. Então, os elementos são todos conectados aqui, mostrando uma linha de tempo, uma abrangência lateral também entre os vários envolvidos nesse incidente, e um mapeamento. Agora, se você quiser olhar para aquelas táticas e técnicas do MitraTac, fala assim, legal, calma aí, execução de arquivo malicioso. Então, eu clico aqui, ele me leva para o que significa isso dentro do framework do MitraTac, o que significa isso? E ele traz, então, qual que é a ideia, né, da execução do arquivo malicioso, arquivos que podem, claro, conter conteúdo malicioso. Diga. Acho que alguém tinha falado alguma coisa. Eu posso voltar lá para o nosso caso. Então, voltando aqui para o nosso caso de investigação. Então, a gente já viu ali todo um mapeamento do incidente, muitas vezes além até do que a gente está vendo no dia a dia, né, mostrando uma versão muito mais acelerada nesse processo de mineração do incidente. Então, isso é bem legal. Legal, identificamos que aquele IP é malicioso. Eu vou agora concluir que faz sentido eu bloquear aquele IP no nosso ambiente. Então, eu cliquei. Eu posso chegar aqui e falar assim, bom, então bloqueia esse IP nos meus firewalls. Então, eu mando bloquear nos meus firewalls, ele vai fazer o quê? Com uma conexão que já foi previamente configurada, né, com os meus vários firewalls, e eu vou olhar aqui, de repente, uma anotação. Então, dentro do SOAR, todo o processo ele é documentado por todas as ações que foram executadas. Então, com isso aqui, a gente passa a ter uma visibilidade, né? Então, o IP foi bloqueado nos firewalls FortiGate, Cisco e Access Group da AWS. Então, numa única ação do analista, seja ele seu analista ou seja ele gerenciado, por exemplo, pela Red Belt, você conseguiu mitigar esse incidente de forma muito mais rápida. E quando a gente está falando de incidente, a gente tem que sempre lembrar que a gente também pode sofrer um incidente que tem vazamento de dados. E agora que a gente tem, né, depois de muito tempo, uma legislação no Brasil onde a gente tem que se preocupar em prover a segurança para evitar que os dados dos nossos clientes, dos nossos funcionários, sejam vazados, que eles sejam usados de forma indevida, a gente tem sanções legais, sanções financeiras, exposição negativa na mídia, se isso acontece. Então, você precisa responder esses incidentes de forma rápida também. E um dos componentes que o SOAR traz é a capacidade de mostrar e de tratar dentro do playbook das várias tarefas, né, que eu acabei não mostrando as tarefas, mas aquelas tarefas que a gente falou de checar dados do usuário envolvido, quando eu coloquei o usuário, essa tarefa já foi criada automaticamente e foi encerrada automaticamente. O nosso playbook fez todo o processo de criar a tarefa e eliminar a tarefa, mas eu tenho outras tarefas aqui também. E uma das coisas que a gente precisa fazer aqui é falar assim, legal, eu tenho perda de dados, eu tenho dados pessoais perdidos, digamos que você viu lá que teve um vazamento lá no Threat Investigator, parece que dados foram vazados. Então, sim, eu tive dados vazados. Eu prevejo aqui problemas com isso? Prevejo. Tem problemas aqui. Os são criptografados? Não. Então, você vai respondendo algumas dessas questões aqui e ele vai trazer o quê? Ele vai trazer tarefas específicas para a sua localidade, para a sua jurisdição. No caso, os dados são só do Brasil. Bom, então, digamos, vou pegar aqui dados pessoais e dados gerais. Começar para... Está tudo muito lento aqui. Deixa eu parar uma VM que estava rodando aqui. E ele vai trazer tarefas, por exemplo, da LGPD. Assim, bom, os dados, você perdeu dados sensíveis, dados pessoais no Brasil.
Então, vamos aplicar aqui, deixa eu só, aqui no Brasil, né? Eu já tinha pré-selecionado aqui que era do Brasil, então deixa eu tiver aqui. E uma vez que eu finalize aqui, vou colocar aqui foram 10 mil registros, ele vai falar assim, bom, você tem 48 horas para resolver, para identificar que dados foram vazados, você tem que notificar as pessoas que tiveram seus dados comprometidos, você vai precisar notificar a autoridade de proteção a dados. Então, ele vai trazer esse tipo de tarefa que sai da esfera meramente técnica. Ela tem uma questão de negócio, porque se você tecnicamente responde aquilo, mas não faz a tratativa administrativa, você pode incorrer no risco de causar um problema para a organização. Então, quando o SOAR traz esse tipo de informações, olha, você tem que avaliar os riscos para o Brasil, você tem que confirmar a aplicabilidade do regulador, ver se faz sentido os dados na LGPD, notificar os indivíduos afetados e notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que ele fez? Ele colocou como parte da tarefa técnica uma tarefa que talvez não seja feita pelo analista de segurança, seja feita por alguém da área administrativa, jurídica, mas é uma tarefa que precisa ser feita. Então, confirmar a aplicabilidade, ele vai trazer aqui o como fazer isso, e algumas com prazo para ser executado. Tá? Isso é bem legal, porque traz mais segurança para o processo de resposta a incidente, né? Fazendo com que você não resolva só tecnicamente, mas resolva de forma bastante completa o processo. E quando a gente fala de pensar em processo em uma versão de uma análise mais completa, a gente não pode deixar de falar de risco. Um dos componentes que o Cloud Pak for Security traz é o Risk Manager, mostrando num dashboard integrado informações sobre diversos riscos. Então, ele vai trazer o quê? Uma visão executiva sobre os riscos, nesse painel onde a gente faz a gestão, de uma forma unificada, olhando a organização. Então, eu estou falando aqui de onde estão os meus dados, eles estão criptografados, que vulnerabilidades eu tenho no meu ambiente. E aí, de novo, a gente está conectando com outras soluções. Eu estou conectando com ferramentas de análise de vulnerabilidade, eu estou conectando com ferramentas de proteção de dados, como o Guardian Data Encryption e outras soluções. Estou analisando os incidentes que eu tenho sofrido em cima dos meus ativos e as regulações às quais eles estão sujeitos. Eu tenho muitas vezes 20 servidores de banco de dados, ou 2 que seja, mas dados privados sujeitos à LGPD, eu só tenho em um deles. Então, eu posso classificar esses meus ativos de forma diferente, onde eu tenho dados sensíveis, estão nesse servidor, e dessa forma eu consigo gerenciar o meu risco, analisando aqui a minha postura de risco também ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui algumas recomendações, eu tenho as ameaças mais críticas que eu tenho sofrido, o meu score de risco ao longo do tempo, então isso aqui me dá uma postura de risco, eu falo assim, como eu estou hoje, como eu estava ontem. A gente sempre espera, né, que do ponto de vista de segurança a gente consiga melhorar a nossa postura de segurança, mas isso nem sempre é realidade. E é importante a gente avaliar como está hoje, frente ao como estava ontem, para você saber se alguma coisa, alguém configurou errado, alguém fez algum elemento com uma configuração indevida, e aqui a análise de vulnerabilidade vai ajudar nesse processo também. Então, eu tenho informações vindas de mais de uma solução. O QRadar tinha um módulo de análise de vulnerabilidade, por isso que tem aqui falando do QRadar, mas o Guardian tem um módulo específico para banco de dados. Um Tenable poderia estar trazendo essa informação também para a gente. E a criticidade dos meus ativos. Então, eu tenho ativos que têm dados sensíveis, que têm dados de informações identificáveis, né, de informações pessoais identificáveis. Eu tenho aqui alguns compliances baseados em regulação. Então, aqui no meu exemplo, estava falando de regulações americanas, né, como HIPAA e SOX, mas poderíamos classificar aqui como LGPD, por exemplo. Tá? E
a gente tem, em cada uma dessas bolhas aqui, o risco mais alto, e o tamanho da bolha indica a quantidade de assets envolvidos. Então, apesar dessa daqui ter uma quantidade pequena de assets, ela tem uma criticidade média. E essa daqui tem uma quantidade pequena de assets, mas ela tem criticidade alta, né, em ataques ou assets sujeitos a ataques de força bruta. E a gente também tem aqui uma parte de recomendações. Então, não só a gente está trazendo e mostrando que existem riscos, mas legal, e o que fazer, né? Você tem assets que têm informações confidenciais, mas não estão criptografados. Então, qual é a recomendação? Criptografar. Principalmente quando a gente fala de uso de nuvem, criptografar os dados que estão na nuvem, criptografar o disco do meu servidor virtual que está lá na nuvem, gerenciado por terceiros, é fundamental para você mitigar o risco. Você pode confiar de que o provedor de nuvem ele vai ter o dado criptografado, que o seu dado não vai ser reutilizado de nenhuma forma. Os provedores de nuvens têm uma segurança, uma preocupação muito grande com segurança, mas ela não você não pode terceirizar totalmente a gestão de segurança nesse sentido. Então, é importante você, muitas vezes, pensar em criptografar pelo menos aqueles dados que são mais críticos, né? Então, de uma maneira geral, acho que eu cobri todos os componentes principais. O Data Explorer, eu acabei não falando dele, mas ele foi usado pelo Threat Intelligence Insight, pelo Threat Investigator, e eu vou passar rapidinho nele aqui para a gente não deixar em branco, até porque ele tem um componente adicional aqui que a Gabi falou ontem, para a gente ter tempo para perguntas também. No Data Explorer, que foi utilizado pelos vários outros componentes, você pode fazer a busca federada nas suas várias fontes de informação de forma manual. Então, eu faço assim, legal. Lá do Case Management do SOAR, eu poderia também ter feito isso, mas eu vou pegar um IP que eu sei que existe aqui na minha rede, eu poderia executar aqui essa consulta, busca nos últimos 30 minutos. E ele vai buscar nas minhas várias fontes de informações. Então, ele está buscando aqui no meu QRadar, nesse outro aqui, na AWS e tudo mais, está rodando. Eu poderia olhar cada uma dessas outras consultas aqui também, elas ficam por algum tempo, depois elas são descartadas. E a gente tem, para quem usa o QRadar, tem a opção também de fazer a query em AQL. Então, você vê que eu só coloquei o IP aqui e ele já montou para mim essa pesquisa, né? Mas se você quiser, se você usa o QRadar e quer usar AQL, você pode utilizar, que é a linguagem de pesquisa avançada do QRadar, bem similar a SQL. Então, ele está executando aqui, já tem algum resultado parcial, a gente já pode até trazer alguma coisa aqui. Então, ele está buscando ainda do QRadar, não terminou, mas já está trazendo, ou seja, antes mesmo de terminar de trazer a pesquisa, ele já começa a mostrar os dados. E aqui, cada um daqueles dados, nesse caso, veio do próprio QRadar. Eu poderia filtrar aqui, quero IP, endereço IP com o valor X, Y ou Z. Então, ele já traz aqui a lista dos IPs envolvidos, que eu poderia filtrar automaticamente aqui na minha interface. E, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no Data Explorer, vamos falar um pouquinho da parte de hunting. É um componente novo também, a gente desenvolveu uma linguagem unificada de pesquisa para threat hunting. Qual que é a ideia? Quando você vai buscar dados num EDR, ele tem a sua sintaxe de pesquisa. Quando você vai buscar alguma solução, eu também tenho dados de auditoria do Windows, ou dados da minha solução de anti-malware. Todos eles têm informações relevantes para um threat hunting. E quando você quer fazer essa pesquisa manual em cada um deles, você vai ter que, primeiro, saber como fazer a pesquisa em cada um deles. Segundo, fazer uma pesquisa, ou talvez a mesma pesquisa, em cada uma dessas soluções. Isso gasta tempo. E o Kestrel aqui, que é a nossa
linguagem de threat hunting, ela permite que você faça essa busca nessas várias fontes de informação, só que não só no contexto de investigação, mas agora no contexto de hunting, com algumas transformações. Eu não vou entrar, iniciar aqui exatamente uma busca dessa forma, mas a ideia é que você possa adicionar passos nessa busca. Busca um dado, faz alguma transformação, pega um resultado, busca alguma coisa associada àquele primeiro resultado. Então, você tem uma capacidade de threat hunting aqui, que é multi-solução, porque ele está buscando, usando o mesmo conector lá do Data Explorer, buscando as informações em cada uma dessas soluções conectadas. Tá? Não vou, que a gente teria os passos, posso usar algum template, por exemplo, eu tenho uma série de fazer merge, join, copy, sort, então eu tenho uma série de funcionalidades bacanas aqui para você aprofundar a investigação que você tem no seu ambiente, naquele momento de, deixa eu procurar coisas que não estão sendo exibidas automaticamente, tá? Esse é o threat hunting. Então, numa rápida passada por todos os componentes, aliás, deixei de fora um novo, tem muitos componentes, vocês estão vendo que não para de ver coisas novas. Tem um que está em beta aqui, que é o Detection and Response Center. Ele, enquanto o Threat Investigator parte do princípio, parte como semente de um indicador de comprometimento, o Detection and Response Center ele vai partir de um comportamento. Então, seja ele uma regra de correlação do QRadar, seja ele uma assinatura do Sigma Rules, não sei se todos estão familiarizados, é basicamente um conjunto de, deixa eu ver se esse tipo de log existe, deixa eu ver se esse tipo de comportamento existe. Então, a ideia aqui hoje ainda ele não está totalmente operacional, é um beta ainda, disponível para qualquer usuário que tenha o Cloud Pak for Security. Isso me permitirá ter uma visão adicional sobre os meus riscos, aquilo que eu tenho encontrado no meu ambiente. De novo, pesquisando em todas as soluções ao mesmo tempo. Vou parar por aqui, porque senão eu vou querer falar mais e não temos tempo para mais do que isso. Marcelo, Obrigado. nossa, Marcelo me falou há 20 minutos atrás que eu tinha 5 minutos. Obrigado, Cláudio. Foi muito bom conteúdo. Agradecer a presença de todos aqui. Lembrando que o vídeo, né, a gravação desse webinar no nosso Red Talks estará disponível em breve em nosso canal no YouTube. E agora eu vou chamar o Lucas Petrilli, que trabalha comigo aqui no meu time, para dar sequência à dinâmica e depois eu volto com alguns recados finais. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Bom dia, gente. Para quem eu não vi ainda, vou compartilhar minha tela aqui. Ontem nosso quiz fez sucesso e vamos começar o de hoje. Deixa eu só pegar aqui meu celular também para acompanhar com vocês. Espera aí. Joia. Vão ter 5 perguntas. Tem tempo para responder. Eu diminuí o tempo, porque ontem acho que ficou muito fácil. Quanto mais rápido, mais pontos. E não esqueçam de colocar submit na parte de baixo, depois que vocês clicarem. O link para vocês entrarem é esse aqui, arraislides.com/redtalks2, tá? Prêmio de hoje para os colocados, um carregador sem fio, um kit de 3 lâmpadas Smart e fone de ouvido Bluetooth da Xiaomi. Então, quero ver se todo mundo... Procurei garantir ter falado sobre todas as perguntas. Eu estava também Exatamente. só conferindo aqui, mas foi tudo mesmo. Exatamente. E só lembrando, time Red Belt, time BM, infelizmente, vocês não participam, tá? Vamos esperar Isso aí todo pros mundo clientes entrar. mesmo. Isso. Porque vocês já sabem de tudo, né? Gente, de novo, se alguém estiver tendo algum problema para entrar, eu acho que tá tranquilo aí, mas qualquer coisa vocês me avisam. Vou esperar só mais um pouquinho, ver se todo mundo entra.
Eu vou Temos... colocar o link também, Lucas. Acho que é legal aqui no bate-papo, né? Que às vezes a pessoa Ah, tá pode ser. distante e perde. Mas, ó, só para vocês verem, tá aqui em cima, tá? A gente tá com 10 pessoas. Tem algumas pessoas que são IBM e Red Belt, então acabaram não se cadastrando. Uhum. Mas vou dar mais um minutinho aí e a gente já começa. Acho que entrou todo mundo, gente. Alguém tá com problema? Se ninguém falou nada, eu vou começar. Vem nos joinhas aqui, coração, eu acho que tá todo mundo... então vamos começar, gente. Pergunta número 1. O SOAR na plataforma Cloud Pak for Security permite a gerência de incidentes e a orquestração do processo de resposta a incidente. Verdadeiro ou falso? Tá rápido hoje, ó. Tá rápido e todo mundo acertou. Muito bom. Então tá bom. bom. Olha, acirrada. Vamos lá. O Cloud Pak for Security permite, em uma única interface, pesquisar ameaças dos dados de segurança da organização, criar incidentes e orquestrar a resposta a incidentes, investigar profundamente mapeando uma linha de tempo mapeada no Mitre Attack e gerenciar riscos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Nossa, vocês estão muito afiados, gente. Vai ser difícil. Lá, Fernando tá com o dedinho rápido aí, hein? Próxima pergunta. O módulo de Threat Intelligence Insights funciona buscando vulnerabilidades automaticamente nos servidores, integrando bases de inteligência em ameaça, como X-Force e outros feeds de inteligência, mostrando prioridade para as ameaças que afetam o tipo de negócio em sua região, ou conectado ao QRadar para auxiliar nas investigações e conectado aos SAP da empresa. Resposta A, B ou C? Todos, gente, vocês estão... O pessoal tá... Ô, Gabi, eu acho que as suas Eu tô perguntas ontem estavam... indignada. As suas Eu tô perguntas indignada. ontem estavam mais difíceis, hein? Sobre o módulo de Risk Manager, podemos afirmar que ele monitora o comportamento do usuário, indicando se é um comportamento malicioso ou não. É uma base de conhecimento de ameaça, onde tem informações sobre riscos, ataques e ameaças que estão atingindo a empresa. Possibilita automatizar tarefas de risco com automatização e orquestração de todo o processo de resposta a incidente dentro da ferramenta. Ou é uma visão executiva de risco, com um painel de gestão de risco com visão unificada dos riscos que a organização está exposta. A, B, C ou D? Essa tá difícil, essa eu quero ver. Significa que o pessoal prestou atenção, né? Vi aqui, teve bastante gente que participou ontem e hoje. Ah, essa daí Falei que essa é já... difícil. Essa aqui, vamos ver se teve uma mudança aqui no ranking. Olha, continua acirrado. Ricardo, Bruno e Pedro. Última pergunta, gente. Com o Threat Investigator, aprofundamos uma investigação a partir de indicadores de ameaça, minerando os dados do ambiente, buscando entender o que pode estar envolvido a partir daquele indicador. O módulo mapeia, sempre que fizer sentido, dentro do framework Mitre Attack e possibilita mais clareza de como o ataque está sendo de fato acontecendo. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Todo mundo acertou. Muito bom. Muito Acho, bom. acho que a pergunta 4 que foi a... Vai ser o desempate. E aí vamos ver quem foram os ganhadores de hoje.
Ricardo, Bruno e Pedro. Parabéns. Parabéns, Ricardo. Ricardo foi bem rápido, mas foi bem acirrado, hein? Parabéns, gente. Parabéns aos ganhadores. Hoje à tarde eu devo começar a entrar em contato com vocês, tá bom? E aí, para a gente ver e entregar os prêmios para vocês. Vou passar a bola para o Marcelo de novo. Bom, gente, obrigado. Parabéns aí a todos que participaram, tanto Clauber, Gabriela, o Max, os presentes aqui que estão no nosso Red Talks. Quem tiver qualquer tipo de dúvida relacionado ao conteúdo apresentado nos 2 dias, nós entraremos em contato para tirar as dúvidas, tirar qualquer necessidade aí referente ao conteúdo apresentado. O Lucas também, como ele já mencionou, vai entrar em contato também referente aos prêmios para coordenar a entrega com os ganhadores. E muito em breve a gente vai postar esse vídeo também nos nossos canais no YouTube, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Qualquer dúvida, necessidade, estamos à total disposição de todos, tá? Obrigado, gente. Estou aqui encerrando a partir desse momento esse webinar. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom dia para Tchau, todos. tchau. Muito obrigado. Um abraço.